Direito de vizinhança e o comportamento antissocial nos condomínios é o tema do nosso programa de hoje. Como o judiciário está resolvendo os conflitos entre vizinhos? O que os síndicos estão fazendo para manter a paz e a ordem nos condomínios problema? Nossos convidados, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da Primeira Vara de Jaboticatubas, e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, advogado Kênio Pereira. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O conflito entre vizinhos significa foco de tensões sociais e econômicas. A manutenção do direito de vizinhança é fundamental para a proteção do condomínio e do condômino. Doutor Carlos Alexandre, como o judiciário está agindo nessa luta? Bem, em primeiro lugar, Carlos, eu gostaria de agradecer o convite para participar desta iniciativa, deste programa com você e com o Dr. Kênio. E o Poder Judiciário, na medida em que é provocado pelas partes interessadas, tem procurado atender ao interesse da coletividade, muitas vezes proferindo decisões que tentam inibir estes comportamentos antissociais e esses comportamentos tão danosos para o corpo de um condomínio. Tem sido fácil? Não, não é uma situação muito fácil. É uma situação que vai muito além, eu penso, da mera prolação de uma sentença ou de uma decisão. A verdade é que os problemas nos condomínios, eles muitas vezes são frutos, trazendo para uma linguagem popular, da falta de berço de alguns condôminos. O senhor vê assim também, doutor Kênio? Eu concordo, doutor Carlos, número, gênero e grau. E ainda um ponto interessante para gravar. O instrumento que regulamenta o condomínio, no caso, é a convenção. Só que a convenção geralmente é copiada de outros edifícios, então o engenheiro ele copia a convenção, não é feita por um advogado, e a convenção não dá instrumentos, às vezes hábeis, para coibir esse comportamento antissocial através de uma multa. O Código Civil, artigo 133.000, por exemplo, prevê a multa de até 5 vezes a taxa de condomínio, mas a multa tem que ser aplicada por 2/3 da Assembleia, quer dizer, um prédio com 50 apartamentos. Conseguir 36 votos é quase impossível. E um fator interessante, quando aquela conduta antissocial ela é muito grave, que gera uma incompatibilidade de convivência, essa multa tem que ser aplicada por 3/4 dos condôminos. Então são realmente quóruns quase que impossíveis de serem alcançados. Nesse caso, a convenção é um instrumento adequado para permitir que o síndico venha aplicar a multa, e a convenção tem que ter também normas que concedam ao infrator o direito de defesa, para que essa multa venha a ser respaldada posteriormente pelo Poder Judiciário. Então, a convenção é um instrumento fundamental para coibir esses problemas de convivência. E isso, só um detalhe, isso que o doutor Kênio falou é muito importante, nessa questão da obtenção do quórum, porque normalmente todo mundo se sente incomodado, mas poucas pessoas querem tomar a frente contra um infrator para resolver o problema. Então, essa obtenção do quórum, ela dificulta muito a punição do infrator e acaba terminando no judiciário. O senhor falou que é uma questão de berço, tudo está indicando, parece que é uma questão psicológica. É uma questão mais da natureza humana ou da falta de solidariedade entre os que não sabem viver em Eu acho que é uma questão de falta de educação e, por conseguinte, de solidariedade. Infelizmente, muitas pessoas que vão morar nos condomínios, elas se esquecem que é necessário se ter espírito de coletividade para viver em comunidade. Não só no condomínio, mas para se viver em qualquer sociedade. E o povo brasileiro, muitas vezes, falta a ele esse espírito de coletividade. Importantes doutrinadores jurídicos recomendam que o condomínio exclua ou despeje o condômino antissocial. Mas o legislador não colocou isso na letra da lei. Veja o que diz a lei. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Quer dizer, no lugar da expulsão, o que fez o legislador? Multa. Está no artigo 1337, conforme vimos. Por que doutor Kênio, que o legislador não colocou a expulsão na letra da lei? Eu acho que foi um grande equívoco, né? Tendo em vista que o direito de propriedade não é absoluto, em especial no condomínio.
A própria Carta Magna determina que a função social da propriedade tem que ser preservada e respeitada. E nós entendemos, assim, grande parte dos advogados, que é possível sim a expulsão do condômino, tendo em vista que é um direito acima do da propriedade, que é o direito à vida, à saúde. E nós verificamos o seguinte, que há situações em que o condomínio passa por constrangimentos tão grandes que tem pessoas que realmente fazem do condomínio um condemônio, que há uma situação realmente de choque, de agressões no condomínio, que é viável sem a expulsão desse condomínio social, só que ele não perderia a propriedade. Seria vedado com a ordem judicial do uso daquela propriedade, poderia alugar, vender, fazer o que bem entendesse, mas não conviver de maneira a gerar um transtorno, uma incompatibilidade de convivência dentro do condomínio, que chega muitas vezes a desvalorizar todo o edifício, inclusive. Doutor Carlos Alexandre, como juiz, o senhor daria uma sentença de expulsão? Sim, em casos extremados, sim. É preciso que a gente entenda que não existe direito absoluto. Nem o direito à vida é um direito absoluto. Você pode matar em legítima defesa. Então não é justo que, às vezes, por causa de um condômino, toda uma coletividade, todo um edifício seja prejudicado. A casa é o lugar onde as pessoas precisam ter tranquilidade, precisam ter harmonia para descansar, para criar a sua família. Então, em casos extremos, depois que tentado outros meios de coerção, eu proferiria uma sentença de expulsão. Vamos ver a opinião popular. Nossa reportagem nas ruas de Belo Horizonte fez as seguintes perguntas. Você já foi incomodado por algum vizinho? O que você acha que deveria ser feito com as pessoas que atrapalham o sossego alheio? Cachorro, né? Cachorro? É, o apartamento aí incomodou, mas graças a Deus nós resolvemos. É. E como é que foi resolvido o problema? Infelizmente na justiça, né? A convenção não permitia e a gente acabou levando para a justiça e acabamos ganhando. Som alto. É. E o que aconteceu? Aí a gente resolveu na conversa. Ele não sabia que estava incomodando, a gente conversou e ele abaixou o som. Os cachorros dele. Ele tinha 3 cachorros, agora tem 2, mas os cachorros eram impossíveis. E como foi resolvido o problema? Ainda não foi resolvido. A gente tentou entrar em acordo, só que não foi resolvido ainda. Aí acabou que eu estou mudando de imóvel. Doutor Kênio, comentário do senhor sobre essa fala popular. O cachorro ali parece que liderou. Não, com certeza. Só que já tem a corrente majoritária, né? Que você pode ter o cão como companhia, as pessoas solteiras, as famílias, ou o animal, inclusive, ele até ajuda na convivência familiar muitas vezes. Agora, o que é realmente a lei veda é o uso nocivo da propriedade. Se a pessoa tem um cão que realmente perturba a coletividade, um animal que é o potencial agressivo, como aconteceu aqui em BH, por exemplo, o juiz expulsou realmente 3 pitbulls no apartamento. Realmente, quer dizer, não é normal a pessoa ter 3 pitbulls dentro de um edifício, sendo que não seria normal eu ter temor de entrar no elevador com esses pitbulls. Então, a questão básica, que eu acho que a corrente majoritária, que o doutor Carlos deve explicar até melhor em relação a isso, é que o animal ele é bem-vindo desde que não gere perturbação à coletividade. Então, cabe realmente o dono também ser educado, o dono tem que educar o animal. Agora, um ponto interessante é que eu acho que existe uma falta de, colocar assim, profissionalismo na condução do condomínio para notificar, fazer comunicação, criar provas de maneira a poder instruir o juiz, né, dar elementos para ele julgar em função de uma aplicação da multa ou de uma expulsão do animal, ou até mesmo, no caso do sistema de expulsão em condômino, é fundamental que haja todo um roteiro de provas que venha demonstrar que a pessoa realmente não tem condições de morar em coletividade. Então eu entendo que a prova nesse sentido é fundamental. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Via Justiça volta em instantes.